Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, as últimas do Tricolor, com Casares falando sobre diversos assuntos, direto do CT também, para a preparação do São Paulo para o jogo contra o Inter e muito mais no vídeo de hoje do canal, então perder tempo não, vambora pro vídeo! A entrevista foi lá no Morumbi, eu tô aqui no CT da Barra Funda, onde rolou um treinamento. Bem, vamos começar então com essa história de hoje lá no Morumbi, que é importante. Não foi uma entrevista tão bombástica, tão esperada assim como a do Corinthians, né? Que envolvia vários assuntos importantes. Mas a do São Paulo também teve seus pontos altos. O São Paulo apresentou um novo patrocinador de camisa, a Blue Life, que é uma empresa de consultoria de saúde. E antes dessa apresentação, o presidente Júlio Casares concedeu uma entrevista falando dos assuntos pertinentes ao futebol. E nós separamos alguns trechos que achamos importantes dessa entrevista do Casares. Um deles é a situação da lateral esquerda do São Paulo. Vamos lembrar, o Caio Paulista saiu, o São Paulo ficou com Wellington e Patrick Lanza. Michel Araújo quebra um galho, Moreira também, mas não são efetivos da posição. São Paulo já estava atrás de um substituto para o Caio Paulista. Nisso, o Wellington precisa renovar contrato. Está bem difícil essa renovação. São Paulo chegou ao máximo. Agora tem que partir do atleta e do seu staff, com esse valor que já foi apresentado, uma nova conversa, o que parece bem difícil. E essa possibilidade de saída do Wellington no final do ano é muito grande. E aí tem um nome que está pipocando já faz um tempo, muito porque o irmão dele é São Paulino e tem publicado em rede social, que é o do Alexandro, que está na Juventus, terminando o contrato, não vai ficar. Bem, qual é a situação? Teve uma conversa, sim, do São Paulo por vídeo. São Paulo falou, olha, se você voltar para o Brasil, eu quero conversar com você. O Alexandro disse, olha, se eu voltar para o Brasil, que não é a minha prioridade, eu converso e dou prioridade para você. E só. Para aí, até porque o salário anual do Alexandro, hoje na Juventus, ele é 80% maior do que o maior salário do São Paulo. Então ele precisaria reduzir muito o salário para se encaixar na filosofia. O Casares falou um pouquinho sobre essa situação do Alexandro e a gente acompanha. Sempre nós vamos ouvir a questão técnica. A questão da janela, nós tínhamos assim uma perspectiva que algumas propostas poderão chegar. O Pablo tem uma contusão, era um jogador de seleção brasileira, pode acontecer que venha. Nós vamos avaliar, Edu, nós temos que ter também o princípio de que não podemos perder a qualidade técnica do elenco, mas também não podemos ser um vendedor se vier uma proposta que seja positiva. O atleta às vezes quer sair, ele tem um momento como o Beraldo, que era um momento interessante, e nós seguramos o quanto possível. E agora não vai ser diferente, nós vamos tentar buscar esse equilíbrio. Não é fácil, porque lá no final do ano você tem que fechar a conta e infelizmente não adianta só crescer maravilhosamente no marketing, na bilheteria, nas questões que o torcedor tem dado para o São Paulo. Premiação, importante, mas nós temos que fechar a conta e a venda de jogador é um produto, assim como outro. Vamos tentar fazer um equilíbrio com eventuais saídas e com eventuais chegadas. Bem, essa foi uma resposta sobre se o São Paulo vai conseguir, como no ano passado, não vender ninguém na principal janela e só vender no final do ano. Aconteceu isso com o Beraldo. São Paulo suportou o assédio, manteve o Beraldo, conquistou a Copa do Brasil e aí não teve como negociar o Beraldo. Então, o Casares não garantiu, disse que a tentativa é essa, mas aparecendo proposta. Agora sim a gente ouve ele falando da situação do Alexandro e do Wellington, esse problema da lateral esquerda que o São Paulo está tendo desde a saída do Caio Paulista. Olha, o Alexandre é um grande jogador, né? O nosso pessoal do futebol já teve até uma conversa com ele. Eu não sei exatamente se ele deseja deixar a Europa, né? Essa é uma outra questão. O que nós sabemos é que se por acaso ele vier para o Brasil, o São Paulo será o primeiro clube a conversar de forma objetiva. Mas está muito distante, porque ainda ele está pensando na continuidade da carreira dele ainda na Europa. Mas ele deixou claro que se vier a acontecer, o São Paulo será ouvido. Agora é claro que aí entra a questão financeira, de orçamento, de salário, né? Nós temos hoje uma folha já muito competitiva, então nós vamos ter que estudar isso com responsabilidade. Ainda esperamos a renovação do Wellington, né? O Wellington é um grande valor, nós esperamos que ele renove, não está fácil, mas o técnico já falou, a nossa área de futebol já fez inúmeras reuniões, eu mesmo participei, e nós aguardamos aí que a gente possa ter o Wellington. Se não tiver o Wellington, ele vai cumprir o contrato e nós vamos ter que realmente trazer uma opção lateral, e o Alexandre seria uma grande opção. Mas não está fácil, não é uma coisa que nós podemos chegar para o nosso torcedor e dizer, ó, está bem encaminhado, não. Até porque ele ainda deseja continuar na Europa como prioridade. Pode ser que depois, se a opção vier para o Brasil, o São Paulo é um grande candidato.
Bem, Glau, o que vale a pena ressaltar ainda dessa entrevista? O Lisiero e o Mendes, que estão voltando de empréstimos, tiveram conversas hoje com o departamento de futebol, com o Rui Costa, com o Belmonte. Se o Zubeldia aprovar, os dois serão integrados. É uma posição em que o São Paulo tem uma certa carência, porque o Pablo Maia só volta daqui a alguns meses. Então, tanto o Mendes, que foi da seleção equatoriana, perdeu espaço, e o Lisiero, que é base do São Paulo, podem incorporar o time no segundo semestre para as Copas e para o Campeonato Brasileiro. Sobre reforços, é isso. O São Paulo vai dar total respaldo jurídico, Glaucio e companheiros, caso os jogadores que foram citados pelo Testor naquela partida contra o Palmeiras, por, entre aspas, um suposto erro para favorecer o Palmeiras, esquema, tudo mais, se esses jogadores quiserem entrar na justiça contra o dono da SAF do Botafogo, partirá do São Paulo todo o trabalho jurídico de respaldo para que esses jogadores façam isso. E o São Paulo também está criando, ou quer criar, um fundo de caixa até 2030 para tentar saldar os juros, que é o grande problema da dívida do São Paulo, a alta dos juros. Então o São Paulo quer 3 pilares. Um fundo para colocar dinheiro todo mês lá e ir juntando um montante, renda e tudo que possa o Morumbis oferecer em termos de dinheiro também iria para esse fundo e, claro, a sua base, a venda de um jogador anualmente, uma parte seria colocado nesse fundo. Objetivo, em 2030, já sem o Casares de presidente, o São Paulo conseguir pelo menos pagar as dívidas de juros que tem e que comem aí uma boa parte do orçamento anual do São Paulo. Sobre time, estão fora os caras da seleção, Rafael, Bobadilha, Ferrarese, Rames Rodrigues. O Wellington Rato tem boas chances de voltar, viajar e ficar à disposição contra o Inter. Luciano e Igor Vinícius, esses voltam e estarão à disposição no jogo de quinta-feira. São Paulo lá no Heriberto Rilse defende o G4 do Campeonato Brasileiro. Glaucia. Bom, Edu, obrigado. Açaí tomar um café. Vamos tomar vai ter bolo, não tem problema. Mas assim, o Casares quando precisa também ele é liso. Mas hoje ele foi muito direto, muito lúcido na resposta. Acho que é importante não criar esse tipo de ilusão no torcedor, sabe, cara? Sabe, você trabalhar com a realidade, trabalhar com o que realmente é. E às vezes a realidade é complicada. E eu acho que o torcedor, ele ama o clube dele. E quando a realidade é complicada e vê um dirigente, no caso, o chefe da parada toda, que é o caso de um presidente, quando ele vê o presidente falando e deixando as coisas claras, o cara compra a causa. Então é isso. A questão do Wellington tá enroscada também, né? Parecia que ia, agora parece que não vai. Então ele deixou isso muito claro. Mas é mais fácil também ser lúcido na fase boa, né? O São Paulo tá num momento muito legal, com um treinador que causou impacto muito rápido, não precisa também jogar pra torcida, né, Rede? Tipo, olha, vamos fazer loucura pra trazer, pra acontecer. Calma, a coisa tá organizada. Coisa pra resolver, né? Tem um colombiano que tá com a seleção dele lá também, que é um negócio pra resolver, que foi um tirinho meio errado. Mas assim, São Paulo tá em paz, né? Por enquanto. Vamos deixar bem claro que no Brasil, quarta e domingo, tudo muda. No caso, quinta, né? Depois tem terça, já não é mais quarta e domingo. Mas o São Paulo vem numa crescente, eu tenho até falado que pra mim, os clubes começaram a Libertadores, acho que terminou, foi o que... Do que estava e de onde chegou, foi o que mais cresceu dentro da competição. E assim, falando do Alexandro, caso venha, deixando claro que o presidente já disse que não é tão fácil. Ah, meu parceiro, dá a camisa e deixa jogar, porque aí é pedigree, é outra coisa. Jogador que está anos em campeonato italiano, jogando no alto nível, grandão. Teve as questões das lesões, né? O cara que sofreu durante algum tempo com lesões, mas está bem, muito obrigado. E tem mercado lá, como disse o presidente, se ele quiser ficar na Europa, ele vai ficar. Aí depende muito da família, né? Se a mulher quer voltar, se não quer, aí complica, né? A patroa que manda. E você... Corinthians joga nesta terça, amanhã, contra o Atlético Goianiense em Goiânia. E vai ter quarta, quinta, sexta e sábado, 4 dias de descanso inteiros até o clássico contra o São Paulo lá na Arena Itaquera. São Paulo joga na quinta noite, vai ter sexta e sábado. Ele pergunta, cadê os bastidores? Cadê os bastidores? O Casares é o chefe da delegação do Brasil na Copa América. E aí, como é que o São Paulo permitiu isso? Não pediu pelo menos um adiantamento dessa partida, né? Contra o Internacional. Deve ter, pelo menos para quarta-feira, não dava? O Internacional... Lembrando que joga fora, né? Dava para jogar na quarta, né? Então... O Palmeiras joga em casa na quinta. Dava para pôr o nosso jogo na quarta. Na verdade, não tem jogo na quarta-feira, né? Não tem jogo na quarta-feira. Jogo do Brasil. Quarta-feira tem o jogo do Brasil, mas e aí? E aí? Bota para quarta-feira, porque o Internacional jogou no sábado, então teria domingo, segunda, terça, joga quarta, perfeito, tranquilo. São Paulo vai a Criciúma e vai ter 2 dias só, falha grossa aí da diretoria, Magnão. Quando eu falo, quando dizer que eu sou chato, que eu tô torcendo contra, mas, meu amigo, isso aí é fato, falta bastidor pro São Paulo. Então quando a gente critica aqui, dizendo que, pô,
Eu vou te falar um negócio, Maurício Barros. Os caras nem prestaram atenção nisso daí. Pra você ter ideia. Porque se tivesse prestado atenção, eles não tinham topado. Eles tinham feito algum barulho. Por isso então, eu renovei, temos aí a chance aí nessa temporada, vamos brigar. É uma temporada boa que começa com título, né? Supercopa do Brasil é um título legal, quebra de tabu, você jogou, um pedaço do jogo foi importante, inclusive, no momento que você estava ali jogando. E aí teve uma mudança de comando. Eu lembro que você é um cara que botava a cara ali, falando do trabalho do Carpini, era um trabalho bom e tudo mais. Tinha muito torcedor de São Paulo falando, poxa, o ano vai ser difícil. Só que agora parece que a atmosfera mudou, cara. Como é que foi essa virada de chave de hoje falar um São Paulo classificado na Libertadores, classificado na Copa do Brasil, bem no Brasileiro? Cara, assim, eu sempre acreditei muito no nosso elenco, né? Eu fiquei justamente por acreditar que a gente poderia conquistar mais títulos, mesmo com o Carpini. A gente conquistou a Supercopa e acredito que é um treinador que tem muito potencial, que vai brilhar muito ainda na carreira. Eu sempre falei aqui nas minhas entrevistas, essa cultura que a gente tem no Brasil de troca de treinador e tal, né? Eu não concordo muito, mas enfim, aconteceu, faz parte do futebol. Acho que foi bom pro Carpini ter passado aqui, desejo sucesso para ele no restante da carreira. Chegou o Zubeldia com aquela pegada dele, aquela pegada argentina, conseguiu, acho que, passar isso pra gente, né? O time encaixou muito bem, tem dado certo, né? Espero que continue assim, cara. Como eu falei, acredito muito no nosso elenco, né? Tem muita coisa ainda para acontecer na temporada. Vamos batalhar bastante para poder conquistar mais um título esse ano. Dentro de campo. Vocês de criar um fundo de investimento para ajudar no pagamento das dívidas bancárias. Queria saber como é que você está em relação a isso, se você está confiante que vai sair do papel. Estou sim, aliás, parabéns que você descobriu isso, porque nós estamos guardando a reestruturação da dívida, ela vai ser importante como um próximo pilar do São Paulo, para que o São Paulo, em 4, 5 anos, possa ter a sua dívida melhor equacionada e a gente tire os juros que corroem a nossa produção comercial, econômica, de gestão no dia a dia. Então nós estamos nesse momento, hoje vamos ter uma reunião com o Comitê Financeiro, ainda hoje, depois nós, no aspecto de governança, passamos pelo Conselho de Administração, depois passamos pelo Conselho Deliberativo, sempre com a participação do Conselho Fiscal, etc. Então tem um caminho, mas nós acreditamos que na nossa volta da Copa América, o Márcio Carlomagno, que é o superintendente da gestão, coordena esse assunto com a diretoria financeira, que é o Sérgio Pimenta, para que a gente possa trazer uma opção que seja melhor para o São Paulo. O São Paulo precisa se preparar para o futuro. Esse é um pilar. O outro pilar vai ser o estádio, que nós vamos ter que entender que o Morumbis tenha uma plataforma diferente de reforma, etc. E o outro pilar é um investimento cada vez mais na base, no sentido de revelar mais jogadores, de captar jogadores. Então esses 3 pilares, pela ordem, reestruturação, estádio e base, serão os objetivos dessa gestão. A gente ficou parado num diazinho só, hein? E aí, um bando de novidades, né? Para começar a apresentação aí da nova patrocinadora que elevou ao São Paulo ao patamar de mais de 100 milhões de reais em patrocínios, totalizando aí na camisa, que ainda, ao que parece, tem espaço. Mas o diretor Eduardo Toni não tem pressa aí para negociar com novos parceiros, né? E aí o Casares fez uma boa entrevista, né? O próprio Renato falou, e não foi isso dessa vez, foi bem direto sobre diversos assuntos, questão lá do Textor, questão do Alexandre, quer dizer, já afirmou que teve uma conversa e que se o jogador resolver voltar para o Brasil, São Paulo vai ser uma das opções. Falou da questão do Wellington, que está difícil, falou de assuntos referentes ao que a gente sempre tem interesse, principalmente falou a questão da dívida, que é uma coisa que me incomoda, aí que parece que ele vai criar um financiamento, um plano aí para você pelo menos poder pagar as dívidas bancárias e o São Paulo aí mensalmente ficar livre aí de metade dos custos que ele tem atualmente, que é uma ideia interessante, né? Chegou até a falar também de reeleição, mas ele já falou que ele não é candidato à reeleição, que os candidatos que tiverem interesse, o pensamento é só em agosto de 2026, né? Ainda tem tempo, só tem mais ou menos aí 6 meses da reeleição do próprio Casares. E o Casares aí, né, atuando nos bastidores, hoje ele está representando a seleção brasileira também junto à Copa América, como chefe de delegação, né, o mínimo que a CBF pôde fazer depois de depenar o São Paulo Futebol Clube, como ele mesmo fala nessa parte da entrevista. Então, assim, vamos ficar de olho. Acho que foi importante uma presença, um posicionamento do presidente, ainda mais que ele vai ficar fora por um bom tempo. Mas boas notícias, né? Boas notícias. São Paulo tá em mar calmo no momento. Vai entrar uma sequência dificílima, né? Internacional fora, Corinthians fora, Cuiabá em casa, Vasco fora, Criciúma em casa. Então, assim, é uma sequência enjoada.
Tem essa questão que foi colocada no vídeo também, né? O São Paulo joga na quinta dessa semana, o Corinthians joga hoje, então o Corinthians vai ter um tempo maior de preparação ainda aqui em crise, né? Tem essas mancadas da gestão do próprio Casares, né? Pô, como é que você não vê o calendário aí? É uma diferença muito grande, né? São Paulo vai ter que viajar, vai ter que voltar e tal. Então, assim, mas vestiu a camisa, meu amigo. Tem que correr atrás, é o que o próprio Lucas falou. Ele sente que a equipe tá redonda, né? Que o time tá unido. E espera aí novos títulos, levantar novas taças. Tomara! Né? Já levantamos uma esse ano, mas a gente quer mais. Então, assim, é interessante, né? Um vídeo com muitas novidades. O São Paulo ficou parado, está parado há um bom tempo, sem jogos. Vai voltar agora na quinta-feira. E diferente de um rival aí que a gente vai enfrentar. O presidente Usto sabe dos problemas do clube, está trabalhando para resolver, para equacionar, sem deixar de lado o resultado esportivo. Acho que saber balancear isso é a chave do sucesso, né? Então, é o que eu sempre digo. Cara, se não tem jogo, que seja, sempre tem novidade, sempre tem notícia do São Paulo. Eu falo assim, o São Paulo não para mesmo quando não tem jogo. Então, boas notícias, acho que é um vídeo que elucida o que foi a semana de São Paulo, apresenta mais um novo patrocínio, apresenta novidades no aspecto de gestão, no aspecto campo com a volta do Wellington Rato. Ainda tem essa questão do Wellington, você não sabe se vai renovar ou não vai, mas está cada vez mais para quem não vai renovar. E o São Paulo vai atrás do Alexandre, mas o Alexandre ganha um salário altíssimo. Vale a pena trazer ele? Será que não vale a pena apostar mais uma negociação com o Wellington? Mas também quanto que o Wellington está pedindo? Foi que o Wellington está pedindo 1 milhão, pô, 1 milhão por lateral esquerda, mas se eu trouxer o Alexandre, eu vou pagar no mínimo 1 milhão. Então, assim, é uma equação ali meio complicada, cabe Rui Costa e Belmonte e companhia resolverem isso. Mas acho que a melhor notícia de todos, que não foi dita, mas que a gente vem repetindo vídeo após vídeo, é que o DM do São Paulo tá praticamente vazio, né? Você só tem o Pablo Maia e o Rafinha, os demais jogadores todos aptos, todos à disposição do Zubeldia. Até o nosso querido Wellington Rato cortou para a esquerda e gol, também está à disposição. Então agora fica de olho. Quem que o Zubeldia vai apontar para o jogo contra o Inter? O Inter que vem numa campanha muito boa, o São Paulo também. E pontuar é fundamental nesse jogo, né? Claro que a vitória é sempre a melhor opção, mas eu acho que pontuar fora de casa é fundamental. É um jogo que em tese em Campo Neto, quer dizer, é um jogo que o São Paulo joga em Criciúma, né? Então tem que tentar aproveitar esse fator campo aí para tentar, né? Abocanhar, quem sabe 3 pontinhos aí e ficar forte aqui na parte de cima da tabela. Então é isso, pessoal. É o São Paulo aí pegando fogo no bom sentido, né? Com boas notícias a nível de patrocínio, presidente se posicionando sobre diversos assuntos, Zubeldia preparando a equipe sem muito fuzuê. E vamos ficar de olho aí na expectativa para o jogo contra o Internacional. Aí depois sim a gente fala do clássico no domingo na Neoquímica Arena. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima terça-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.